O céu nunca trabalhou com maioria, o céu sempre trabalhou com minoria. Yes. Nunca com maioria, sempre com minoria. Abraão e os 318, Gideão e os 300, Davi e os 37 valentes. Você está entendendo? Então, Yang, às vezes a gente está dizendo, Senhor, mas eu sou tão pequeno, é só eu. Não tem problema, você e Deus se torna a maioria. Seja a minoria que Deus quer. Seja a minoria que fala. Seja a minoria que está fazendo com excelência, com santidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A casa está sendo construída na rocha e não na areia. Porque eu vou falar uma coisa para você e eu vou bater nessa mesa, porque eu creio piamente no que eu estou falando aqui. O dia mal chega para todo mundo, tá? A tempestade, ela chega para todo mundo, mas a diferença é daqueles que firmaram os seus alicerces. Legal. Quem está com o alicerce firmado na rocha... Na rocha e o que está firmado na areia. Na areia. Meu irmão, não tem problema. A água vai bater em todo mundo. O céu vai ficar nublado para todo mundo, mas a diferença é como que a gente vai suportar e lidar com essa situação. É por isso que tem muita gente chegando e já saindo, mas tem outros que estão chegando, mas está ficando. E o Senhor está levantando uma geração que vai se levantar, mas vai ficar e ainda vai pavimentar um caminho para outros vir. Porque aquilo que é teto para nós vai ser chão para quem vai vir após nós. Aquilo que é teto para nós será chão para quem virá após nós. Por quê? Porque a gente vai gerar discípulos e não ovelhas. Por isso que ele falou, ide, fazeis discípulos e não ovelha. Agora, por exemplo, nós tivemos, né, muitos cortes que viralizaram, né, desde das últimas entrevistas que nós fizemos. E eu senti a necessidade da gente entrar também um pouco mais a fundo na questão relacionamento. Sim, né? sim. Porque hoje nós não vemos mais como antes. Porque antigamente você conversava, se você sentar, por exemplo, com os seus avós para conversar, com tios, né, com a geração anterior, é comum você encontrar pessoas que elas se conheceram novas, jovens, construíram juntos, cresceram juntos e permanecem juntos até hoje. Parece que hoje não temos mais isso. Parece que os relacionamentos hoje não duram mais tanto. Parece que eles são relacionamentos de interesses. Onde está o segredo por trás dessa perca que nós estamos tendo na longevidade dos relacionamentos? Entender os tempos e as estações. O Espírito Santo, ele se movimenta por temporada. Por temporada. Então, o que nós precisamos entender? A minha avó não trabalhava, ela era do lar. O meu avô trabalhava integralmente. Uhum. Minha avó criou 11 filhos, certo? Certo. Então, o que acontece? Ela era totalmente direcionada ao lar. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Na geração da minha mãe, a minha mãe já precisou dividir as despesas com meu pai, certo? E hoje, por exemplo, eu já sou uma pessoa que talvez eu me considere uma Débora e meu marido um Lapidote. Porque Débora aparece, mas Lapidote não. Débora é a juíza, Lapidote não. Mas ele não deixa de ser o candelabro que aquece a lamparina dela. Você está entendendo? Então, hoje, o problema dos casamentos, dos relacionamentos que não se mantêm, é porque tem muito marido querendo casar com a mãe. Tem muito marido querendo casar com a avó. E aí está esquecendo de aproveitar a subjetividade dessa mulher, que às vezes é uma empreendedora, às vezes é uma CIO do lar, às vezes é uma mulher visionária, que tem às vezes um potencial maior do que o dele, como que foi o caso de Débora. Só que isso não o impossibilita de potencializar aquilo que ela carrega. É ele entender que elevar ela, ele não precisa se diminuir. Exato. Você está entendendo? As gerações mudou, Sim. Yang. E hoje a gente precisa entender o papel. Você está entendendo? Hoje a mulher, ela é uma auxiliadora e ela veio mesmo para auxiliar. Isso já está em Provérbios 31. Só que a mulher sábia para edificar a casa, e eu vou falar, tá, Yang? A mulher sábia para edificar a casa, ela precisa ter um homem sábio dentro de casa.
E aí o que acontece? O homem, ele quer um comportamento da esposa no comparativo da mãe e da avó, mas ele não é um homem 100% provedor. Você está entendendo? E aí que entra o choque. Só que eu vou falar uma coisa para você. Existem coisas também, Yang, que são hereditárias. Existem coisas que vêm, você sabe, e a galera que nos assiste, que já acompanha o nosso conteúdo, o conteúdo do Ingrid Mariano, sabe que eu puxo muito essa questão do espiritual. Do mundo espiritual, sim. Né? Do mundo espiritual, né? O caminho é a via que Deus me usa e tá tudo bem. Então, Yang, existem casamentos que eles não permanecem por questões espirituais, por heranças hereditárias. E isso precisa ser quebrado por conta dos altares que foram levantados. E às vezes esses altares, eles foram levantados por vícios, prostituição, por adultério, traição. Quantas mulheres têm medo de se entregar a um homem porque acredita que aquele homem ele pode fazer a mesma coisa que o pai fez com a mãe, do que o avô fez com a avó? Tá entendendo? E aí há essa dificuldade da entrega, porque às vezes a gente acaba... Essas pessoas elas acabam remodelando e generalizando tais comportamentos. É onde Jesus vai falar que nós devemos tomar cuidado com os nossos olhos. Os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom e terá luz. Então é a gente começar a pedir ao Senhor, essas gerações, os casais de hoje, as mulheres que querem se relacionar, os homens que querem casar, Senhor, me dê uma visão espiritual para que eu possa ver além daquilo que eu estou enxergando no físico. Sabe por quê, Yang? As pessoas se limitam muito ao físico. Não, mas eu quero casar com um homem bonito. Uhum. Não, mas ele tem que ser um empresário, ele tem que ser bem de Só que deixa eu falar, casamento é construção. Yes. Quando Deus escolheu o povo hebreu, eles não eram nem nação. Eles eram um povo nômade. Deus pegou na planta. Como é que é? Repete de novo. Deus pegou na planta. Deus pegou na planta e semeou. Você está entendendo? Ele semeou, farei de vocês uma grande nação. E hoje as pessoas querem já uma nação, mas antes de fazer o projeto. E investir. Quantas das vezes, famílias, a mãe, a mulher, ela foi para a feira com o pai, catou fruta no chão, né? Foi para a obra, porque o cara era um pedreiro, carregou saco de cimento com ele. Só que aí até então tá tudo bem, Yang. E quando acontece... Eles lutam, e quando chega o nível da conquista, o nível da vitória, da vitória, da bonança, há uma amnésia, que eu vou falar o que é isso daqui, que parece que a pessoa esquece, mas não é esquecer, é onde as pessoas abaixam a guarda, né? E aqueles altares que foram levantados dos antepassados, ele é restabelecido e fortificado, porque principalmente quando não há cultos de gratidão, de celebração, quando essa família não está no altar do Senhor, o marido vai e arruma novinha e larga a mulher que ralou com ele e às vezes vai embora para os Estados Unidos com a novinha, que tem metade da idade dele. Você está entendendo? Então, o que se passa nisso? Às vezes não é só uma falta de caráter. Não, Yang. Às vezes é algo genético e espiritual, porque está escrito assim nas Santas Sagradas Escrituras, que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que faz a divisão entre a alma e o espírito. E isso é muito forte, por quê? Porque a psicologia, Yang, não conseguiu ainda, e nem a ciência, discernir aonde que está a divisão entre a alma e o espírito. Mas a palavra de Deus, além de saber aonde está, ela consegue dividir essas 2 esferas. E aí ele diz assim, que ela penetra tão profundamente entre as juntas e a medula. E a medula. O que é medula, Yang? Medula é DNA, é genética. Você está entendendo? É carga genética. Isso é ciência, não é Ingrid Mariano que está falando. A ciência já falou que existem coisas que são patológicas porque veio não somente por ser inato, mas porque foi uma carga genética. Então, às vezes, Yang, as pessoas não acreditam.
Mas o mundo espiritual se alimenta de carga genética. Então por que está lá escrito dizendo que a palavra de Deus é uma espada que penetra juntas e medulas? Então, às vezes, o cara largou a mulher, e às vezes tem mulheres que é vítima, Yang, de traição, de adultério, porque há um comando espiritual de Jezabel, há um comando espiritual, né, de sedução, de manipulação que entrou, que veio dos antepassados. Se buscar o histórico, a mulher está casada há muitos anos com o pai, né? A mãe está casada há muito tempo, muitos anos com o pai. Mas vai buscar o contexto. Quanto tempo ela teve que suportar traições, amantes, né? E às vezes, na nossa geração, as mulheres não estão suportando mais isso. Só que os homens também não estão entendendo aonde precisa buscar essa ajuda espiritual, aonde precisa buscar esse acompanhamento espiritual.